te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor pra te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje a nossa leitura e reflexão em Eclesiastes, capítulo 10. Já estamos quase terminando o livro de Eclesiastes, mais um livro do Velho Testamento, um livro de sabedoria, onde temos então como autor Salomão, e temos 12 capítulos nesse livro. Estamos no hoje capítulo 10, e essa semana então encerraremos o livro de Eclesiastes para iniciarmos um novo livro. Desde já pedimos a você mais uma vez que possa dar o seu like, o seu joinha, possa ativar o sininho, se inscrever se não é inscrito, ou então incentivar outros e principalmente compartilhar, né, o vídeo, compartilhar essas mensagens que são tão importantes, né, na vida de qualquer pessoa, ok? Que elas possam chegar a muitas pessoas, muitos corações e que eles possam ser transformados pelo poder dessa palavra, ok? Então, Eclesiastes capítulo 10, o autor ele reflete sobre a importância da sabedoria, os perigos da tolice e os benefícios de levar uma vida pacífica e disciplinada. O capítulo começa com o autor alertando contra os perigos da tolice e a importância da sabedoria. Então, é um livro que fala sobre sabedoria, assim como o livro de Provérbios que já estudamos. O autor sugere que a tolice pode levar a uma variedade de resultados negativos, incluindo vergonha, danos e até mesmo a morte. Então, o autor enfatiza a importância de buscar a sabedoria e usá-la para poder, então, guiar as nossas ações. Depois, ele reflete sobre a importância de controlar a fala e evitar também fofocas e calúnias. O autor sugere que as palavras descuidadas podem ter sérias consequências e que é melhor ser cauteloso e disciplinado no falar. Refletimos ainda, olhamos para esse texto, a importância de trabalhar duro e de ser diligente, de ser zeloso nas suas atividades, tá? O autor sugere que a preguiça, e ele vem falando sobre isso desde o livro de Provérbios, e a vergonha, enquanto o trabalho árduo e a diligência podem levar ao sucesso e à prosperidade. A preguiça e a complacência, né, podem levar à pobreza e à vergonha, enquanto que o trabalho árduo e a diligência, ou o zelo, o cuidado, podem levar ao sucesso e à prosperidade. E, por fim, ele enfatiza a importância de levar uma vida tranquila e disciplinada, né? Bem orientada, dirigida. O autor sugere uma vida pacífica, disciplinada, e diz que, com certeza, é melhor do que uma vida cheia de conflitos. Tá? E ainda que a disciplina e o autocontrole são a chave para uma vida bem-sucedida e uma vida gratificante. Ok? Então, sobre isso que nós vamos ver aqui, olhando para cada um dos versículos de Eclesiastes capítulo 10. Então, vamos ver todas essas informações que passamos aqui em resumo para vocês, a partir, então, desses versículos. Tá? Vamos, então, colocar na tela o primeiro versículo, onde nós temos aí o seguinte: assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro e inutilizar o unguento, né, do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estultícia. Então, a semelhança do capítulo anterior, né, o capítulo 9, o último versículo, versículo 18, né, ele diz aqui que
moscas mortas, elas estragam um suprimento de óleo, que é um unguento aqui, que foi cuidadosamente preparado, né? Então, um bichinho aparentemente tão insignificante, uma mosca, tá? Pousa ali no unguento, ela vai estragar aquele unguento, ela vai estragar aquele perfume, tá? Que foi cuidadosamente preparado, que teve todo um cuidado, né, especial para que pudesse ser trazido, levado às pessoas. E aí ele compara justamente com um sábio, né, mas que por algum momento, por alguma situação, por alguma circunstância, tem, né, uma tolice ou age de maneira tola, né, dando então justamente trazendo problemas para si diante dessa situação, né? Então, um pouco de tolice causa também um dano muito grande na vida de um famoso sábio, né? Ele deixa isso muito bem claro. Então, o que ele quer dizer aqui é que basta uma pequena coisa para inutilizar, né, ou mesmo destruir uma grande variedade de, ou a grande quantidade, aliás, de bens valiosos, tá? Você pode ter acertado a vida inteira, mas se você erra no final, aquele erro vai ficar marcado na memória das pessoas. Não tanto o que você fez a vida inteira, mas aquele erro vai ficar marcado. Então, aqui falando a respeito do sábio, é justamente isso que acontece. Ele é um sábio, mas se ele deixa a tolice tomar conta dele, mesmo que seja por um momento, isso vai marcar com toda certeza a sua vida. Então, acontece que um ser humano simplesmente cede justamente a um impulso tolo e, como resultado de muito trabalho, né, de um trabalho às vezes longo, de um trabalho de muitos anos, ele acaba sendo desfeito por causa de uma tolice de poucos momentos, tá? Então a gente vê isso em todas as áreas da nossa vida, né, onde pessoas acabam criando para si tantos problemas. A gente vê, por exemplo, Esaú, que vendeu a sua primogenitura, perdeu todas as suas bênçãos por causa de um prato de lentilhas. Então, alguém que por um momento, por uma bobagem, estava com fome, né? Em vez de lidar com isso, ele simplesmente vendeu a sua primogenitura para poder lidar com a fome, para poder saciar a sua fome, por causa de um prato de lentilhas, né? Moisés, por exemplo, perdeu de entrar na Terra Prometida por um único ato de temperamento inadequado, porque ele ficou irado, porque ele ficou nervoso, porque ele fez o que não era para ser feito. Então, um homem com tamanha experiência e com tantas coisas, né, na sua vida, mas por causa de um ato, acabou perdendo a bênção de entrar na Terra Prometida e ficou marcado também por isso, tá? Então, assim é para um famoso, então, e em honra um pouco de estultícia. Ele estraga tudo o que foi feito anteriormente. Assim como moscas, né, mortas, elas exalam mau cheiro e inutilizam, então, o unguento do perfumador. O coração do sábio está à sua direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. A sabedoria e a insensatez estão ligadas ao coração. Então, é sempre mostrado isso no texto bíblico, tá? O coração é a fonte, então, de onde vem a sabedoria ou a insensatez. E a sabedoria e a insensatez manifestam-se, então, na sua origem, no interior, né? No interior do homem. E essa sabedoria ou essa tolice se exprime nas suas ações, né? E aqui é representado pela mão direita ou pela mão esquerda, ou pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. A direita tem um significado favorável dentro da cultura do povo de Israel. Então, está falando aqui sobre uma questão cultural. Então, estar à direita era um lado favorável, né? Honroso, de poder, de exaltação, enquanto a esquerda tinha um significado desfavorável, um significado oculto, um significado sinistro, tá?
Então, dentro da cultura hebraica, era esse o sentido. Então, o coração do lábio está do lado direito. Então, ou seja, está do lado favorável, do lado de poder, de exaltação, de honra. Já o coração do tolo está à esquerda, que significa, então, o quê? Um coração que está no oculto, um coração sinistro, um coração tenebroso. Tá? Então, o sábio guardará o seu coração e o fará com toda a diligência. Tá? O seu coração vai buscar coisas honrosas, coisas que estão acima de um modo de vida pecaminoso e degenerado. Ele vai buscar as coisas de Deus, né? De onde ele vai receber força para fazer o que é honroso. Agora, o tolo tem uma vida sem Deus. Ele não busca Deus. O seu coração procura satisfazer os seus atos pecaminosos. Ele tenta atingir os seus objetivos através de meios ocultos e sinistros, sem querer pensar nos outros. Tá? Então, esse é o tolo. O sábio age de maneira totalmente diferente. Então, lembre-se sempre, a direita é algo de poder, de honra, de exaltação, enquanto a questão da esquerda está falando sempre sobre algo oculto e sinistro. Bom? Versículo 3. E até quando o tolo vai pelo caminho, né? E até quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o seu entendimento e diz a todos que é tolo. Então pode acontecer que o insensato ande pelo caminho, ou seja, que ele viva de acordo com as regras sem se comportar mal em determinado momento. Mas, por mais adequado que ele se comporte, né, ainda assim falta-lhe bom senso. E isso vai aparecer logo, logo pelo que ele demonstra, pelo que ele diz, pelo que ele vive. Então ele não deixa espaço para ser mal interpretado porque ele é um tolo. Porque tudo que ele diz e tudo que ele faz é tolo, né? Então a gente pode até pensar em alguém que vive de acordo com as regras, mas para quem é apenas um assunto vazio, né? Para quem tem uma vida vazia, né? Então de nada adianta essa roupagem, né? Ou essa caiação, né? Em algo que realmente ele não é. Tá? E às vezes até pode ser alguém que se chama de cristão, por causa do lucro que isso lhe traz, né? No entanto, em todos os seus atos lhe falta o bom senso, e na visão geral das coisas de Deus e real, ele vai acabar se mostrando realmente um grande tolo, e isso ficará patente então para todos. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque a submissão é um remédio que aplaca grandes ofensas. Aqui o homem é aconselhado a não se levantar contra um governante se ele se irritar contra ele. É mais sábio permanecer submisso a esse governante. Não se deve responder tolice com tolice. O melhor a fazer é manter a calma, né? Pois isso tem um efeito calmante sobre o temperamento. Ele diz aqui, é um remédio que aplaca grandes ofensas. Tá? Ser pacifista, ser calmo, ser alguém que resiste, né, a situações difíceis, ser resiliente, né? Então isso é muito importante. Então essa atitude de calma, de submissão, vai acalmar a raiva, né? Então, e a atitude submissa, então, evitará de cometer um pecado maior, né? De ofender aí de repente o governador e acabar tendo problemas muito maiores para a sua própria vida. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, como o erro que procede do governador, né? Esse erro vem de um governante que é um tolo, é essa a ideia. Então, um tolo já é uma situação difícil. Agora, um líder, um governante tolo é algo ainda muito pior, tá? E existem governantes que são tremendamente tolos e trazem, né, um grande prejuízo para a sociedade, para o povo ao qual ele se dirige. A estultícia está posta em grandes alturas, mas os ricos estão assentados em lugar baixo. O que ele está dizendo, né, aqui é que, ainda falando sobre esse governante, e aqui ele usa agora sobre os ricos, né? Ele está falando que a insensatez dessas pessoas, né, promove duas coisas. A primeira
é uma pessoa que nunca conseguiu nada e lhe dá uma posição de liderança no seu governo. Então, ele está colocando tolos ali e ele vai ter problemas com isso. Ele é um tolo e está colocando tolos ao seu redor. Tá? Porque é geralmente isso que acontece. Um tolo dificilmente colocará alguém que seja um sábio ao seu redor, né? Ao seu lado. Ele vai colocar outros tolos. Tá? Em segundo lugar, ele degrada as pessoas que geralmente são respeitáveis, né? E lhes dá uma posição inferior. Então, evidentemente, ele nunca colocará alguém que tenha uma atitude de sabedoria ou uma atitude mais adequada, mais conveniente, uma pessoa de bom senso, numa posição superior. Sempre vai colocá-lo numa posição inferior, né? Porque é um tolo. E ele não quer, então, ter nenhum problema, não quer que essa pessoa, então, ela apareça, que essa pessoa tenha a projeção, então ela vai colocar justamente em lugares inferiores. Então, frequentemente nós vemos esse tipo de erro nos círculos, né, governamentais, muitas vezes. Postos importantes no governo são dados a familiares, muitas vezes, a amigos que não fazem ideia do que é governar. Mas são colocados lá porque são parentes, porque são amigos, porque estão levando vantagens com isso. Mas eles não sabem o que estão fazendo, né? E muitas vezes nem estão no seu trabalho, né? São os fantasmas aí que a gente ouve falar frequentemente, tá? Então, isso acontecia no passado, continua acontecendo no presente. A tolice é algo que não tem idade. Viu servos a cavalo, os príncipes andando sobre a terra como servos. Então, homens tolos não trazem ordem, mas causam desordem. Eles viram todas as coisas de cabeça para baixo. A imagem, então, de escravos cavalgando em cavalos e príncipes andando como escravos na terra, então, mostra justamente uma atitude equivocada, uma atitude alterada, os valores modificados, né? Então, é algo muito importante. Sabemos que cada qual tem o seu lugar, né? Então, os príncipes têm que andar em cavalos e não andar como servos. E os servos são servos, têm a sua posição e não vão andar a cavalo, tá? Talvez hoje, principalmente nos dias de hoje, com o politicamente correto, isso seja algo estranho das pessoas ouvirem, mas é algo que é assim desde que o mundo é mundo, né? Então, ele está falando sobre questões terrenas e dentro dos princípios terrenos é isso que justamente acontece, né? Por mais que queiram dizer ao contrário, mas na prática é isso que acaba acontecendo, tá? Então, já naquela época e dentro daquela cultura, esses valores inversos, isso trazia uma enorme confusão. Quem abrir uma cova, nela cairá, e quem romper um muro, uma cobra o morderá, né? Então aqui ele faz justamente um alerta a respeito disso. Aquele que transporta pedras será maltratado por elas, e o que racha lenha expõe-se ao perigo. Então ele vai falando sobre a questão do trabalho, né? Uma aplicação geral, então, aqui é feita em relação a todos os tipos de assuntos e de pessoas, né? E aqui, então, ele fala propriamente sobre essa questão, assumindo, então, uma posição bem interessante, né? Podem surgir planos para que realmente pessoas, né, e assuntos sejam tratados de uma forma totalmente errada. Então, quem abrir uma cova, ele diz aqui, nela cairá, né? Então, ele fala sobre o fato de que muitas vezes o tolo vai cair sobre a própria cova. Já vimos isso até mesmo no livro de Provérbios por diversas vezes, tá? Aquele que quer destruir um muro, uma cobra o morderá. Então, a gente sabe da questão das pessoas que não estão atentas e alertas a essa questão, né? De que nesses lugares pode haver justamente o esconderijo desses animais peçonhentos, né? Então, trata-se aqui de alguém que é um tolo, né? E que está agindo dessa forma, como também coloca-se a ideia daquele que transporta pedras, né? Será maltratado por elas, que o rachalense expõe-se ao perigo. Então, está falando aqui sobre situações tão normais do dia a dia, mas que quando são tratadas ou quando são usadas pelos tolos, isso acaba trazendo
realmente um transtorno muito grande, tá? Porque eles não sabem lidar com essas questões, não sabem lidar com essas posições, não sabem lidar com esse trabalho, com essas atividades, então eles se expõem e acabam causando problemas para si e também para outros, tá? Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve redobrar a força, mas a sabedoria é excelente para dirigir, né? Então, precisamos estimar cuidadosamente os riscos de uma determinada ação, né? Especialmente as nossas relações com os líderes, com os governantes. Ele continua falando, traçando esse mesmo paralelo quando ele traz esses assuntos aqui, ou essas figuras. Então nós devemos estar atentos, né? Não devemos correr muitos riscos e também trabalhar com cuidado e com um bom material. Porque se você trabalha com ferro embotado, está sem corte, vai ter problemas, né? Imagina um machado sem corte. O esforço que você vai precisar para poder derrubar uma árvore, para rachar uma lenha, porque ele não tem corte. Então isso vai trazer para você trabalho dobrado, redobrado, um esforço desnecessário. Então ele fala sobre a questão também de governantes que assim agem, né? Então, com essas pessoas, não adianta você argumentar. Você vai ter problemas, né, com esse tipo de gente. Não devemos correr muitos riscos, né, diante dessas pessoas. Então, o uso, como nós falamos, de um machado cego requer muita energia, enquanto o resultado desejado, né, é adiado e possivelmente nunca será obtido. Então, a mesma coisa com um mau governante, né? Você vai gastar muitas vezes muita energia e não vai conseguir o que pretende. Por quê? Porque ele é um tolo. Você está se dirigindo a um tolo, né? Então, você não vai ter os resultados que você espera. Já a sabedoria tem a vantagem, né, que se espera a sabedoria excelente para dirigir. Então, não é preciso muita coisa, é preciso realmente só agir de maneira sábia. Agora, ela tem a vantagem, né, a questão da sabedoria sobre as pessoas, e não são as próprias ideias, mas são ideias realmente dirigidas e orientadas por Deus, né? Não é preciso usar força bruta, é preciso simplesmente confiar de que Deus está no controle de tudo. Então, isso significa que nós devemos considerar, né, as coisas antes de começar. Então, antes de começar qualquer planejamento, qualquer coisa, né, ou qualquer atividade, aliás, é preciso planejar, é preciso olhar todos os lados, é preciso ver realmente com quem você vai lidar, tá? Assim nós teremos sucesso naquilo que nós pretendemos fazer, mas se for diferente disso, nós vamos ter problemas, né? Deus nos dá o material certo, que é a sabedoria. A sabedoria faz com que a pessoa faça a coisa certa, da maneira certa, na hora certa, com os meios certos, né? Então, entre outros, né, o uso da sabedoria e de outras pessoas com os motivos certos, na hora certa, da forma certa. Então isso é bom para você e é bom para outras pessoas. Então agir com sabedoria traz benefícios para si e também para outros, né? Quando a tolice traz problemas para si e também para outros. Ok? E tudo começa, como vimos lá anteriormente, no coração, ou seja, na mente. Seguramente a serpente morderá antes de estar encantada, e o falador não é melhor, né? Se nos esquecemos de ser sábios, então a serpente nos morderá, né? O mal foi feito e é tarde demais para evitar a mordida, né? Então, existe um ditado que diz que não adianta chorar pelo leite derramado, né? Então, se aplica essa questão. O encantador não pode fazer mais nada, né, quando o mal já foi feito, tá? Ele só pode impedi-lo, mas não pode desfazê-lo, tá? Então, ele pode parar, né, o mal feito, mas não pode desfazer o mal feito, tá? Então, a língua é como uma serpente, cheia de veneno mortal, e Tiago já dizia isso, né? Então, o Espírito Santo, ele pode prevenir o mal
de um uso errado da língua, né? Para se a serpente morreu e se a palavra errada e nociva foi dita, o mal então já foi feito e não pode mais ser, né, desfeito, porque já o veneno correu pelas veias. Então é muito importante nós pensarmos sempre nisso, no que o sábio, né, que sempre traz para nós, e nós temos visto isso ao longo do tempo, tá? Não é necessário sabermos, né, que nós podemos ter o perdão das nossas falhas, mas as consequências elas sempre surgirão com toda certeza, tá? Você pode cometer um ato e se arrepender dele, né, ser perdoado daquele ato, mas as consequências geralmente virão. E é sobre isso que ele está falando aqui no versículo 11, tá? Versículo 12, nas palavras da boca do sábio a favor, porém os lábios do tolo o devoram, tá? Então a distinção entre sábio e tolo aparece nas palavras que saem da boca deles, né, de cada um deles. Então, as suas palavras mostram o que está no seu coração. Mateus já dizia a respeito disso, né, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, aqui é principalmente sobre qual é o resultado das suas palavras, qual é o efeito das palavras. Então, as palavras dos sábios, eles conquistam corações, né? Mas as palavras dos tolos causam destruição. Então, as palavras que saem da boca de um sábio, elas têm conteúdo, têm forma, né? E beneficiam, edificam as pessoas. Então, essas boas palavras trazem um grande benefício para quem as ouve. Agora, o tolo, né, nas suas palavras, ele consome as pessoas. Ele destrói as pessoas. O que quer que ele diga não edifica ninguém, mas destrói a todos, né? E, acima de tudo, destrói a si mesmo. Então, o tolo fala sem perceber que está correndo, né, em círculos ao seu redor, tá? Fala e se atrapalha todo e acaba trazendo para si e para os outros realmente grande dano, tá? Muito bem. Precisamos correr por causa do nosso tempo, né? O tempo está passando rápido. O princípio das palavras da sua boca é estultícia, e o fim do seu falar é desvario péssimo. Então, entra dentro do aspecto que nós já acabamos de falar. O tolo só fala loucuras, né? Só fala coisas perversas, erradas por natureza, e vai levar outros a ter grandes problemas. O tolo multiplica as palavras, porém o homem não sabe o que será, e quem lhe fará saber o que será depois dele, né? Então, o tolo multiplica as suas palavras, né? Ele multiplica os seus erros, ele multiplica a sua destruição, tá? Então, não há ninguém que possa dizer, né, nada, até porque ele não está aberto para ouvir ninguém. Então, isso significa que ele se fecha para todo mundo, inclusive se fecha para Deus, né? E aí, então, a sua vida é totalmente destruída. O trabalho dos tolos, a cada um deles fatiga, porque não sabem como ir à cidade. Essa ideia de que não saber como ir à cidade, né? O tolo, ele não tem energia para ir numa cidade porque falta vontade de aprender como chegar lá. Então, e outra coisa também é que na cidade ele tem que conviver com outras pessoas, né? E ele não quer conviver com ninguém, ele quer viver isolado, porque ele sabe tudo e os outros não sabem nada. Então, se ele tiver outras pessoas perto dele, vai ter que ouvi-las, e ele não quer ouvir essas pessoas. Ele vive a sua vida dentro do seu propósito, dentro da sua própria direção. Ele não quer ouvir mais ninguém. Ai de ti, ó terra, quando o teu rei é uma criança e cujos príncipes comem de manhã. Aqui ele começa a falar sobre um outro assunto agora, então, né? Quando Deus dá a um rapaz uma terra como rei, é porque assim, né, ele quer castigar um povo ingrato e perverso, tá? Rapaz aqui não se refere necessariamente à idade, mas a inaptidão, né, a inexperiência, a frouxidão, a incapacidade, né, de dirigir um povo, tá? Então, é sobre isso que ele está falando aqui, dentro desse contexto, tá? Então, a terra, as pessoas vão sofrer com governantes dessa maneira, ok? Bem-aventurada a tua terra quando o teu rei é filho dos nobres e teus príncipes comem a tempo para se fortalecerem e não para a bebedice. Então, a terra com o rei que é digno de ser rei, né, e de comer na hora certa com os príncipes para poder funcionar bem e não para a satisfação das suas necessidades, então ele abençoa a todos, tá? Porque ele trabalha
com uma boa liderança e ele age de forma adequada, e esse rei então abençoa todos. Ele não é nenhum comilão, nenhum beberrão, ele é alguém que está atento às necessidades de todos e também da sua própria vida, sabe dirigir, né, a sua própria vida. Por muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos, né, a casa goteja. Então, aqueles que não fazem absolutamente nada, mais uma vez, né, a preguiça, então tá lá a goteira e vai continuar lá, porque o preguiçoso não vai arrumar essa goteira de jeito nenhum, tá? Para rir se fazem banquetes, e o vinho produz alegria, e por tudo o dinheiro responde, né? Então aqui também ele vai falando sobre essa questão de muitas vezes do vinho, né, produzir esse tipo de alegria, uma alegria que nem sempre é duradoura, com toda certeza, né, porque está sob o efeito do vinho, e o dinheiro que pode fazer muitas coisas, inclusive comprar muitas coisas, né? E esse comprar muitas coisas pode trazer grandes malefícios para um grande número de pessoas. Nem do teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoes ao rico, porque as aves do céu levariam a voz e os que têm asas dariam notícia do assunto, tá? Então ele está colocando aqui essas situações diante de Deus, tá? E Deus sabe todas as coisas, então ele usa essa expressão de aves e asas, dando notícias ao Senhor, levando para ele o assunto, ou seja, todos os nossos pensamentos são levados diante de Deus, tá? Então, o que ele está dizendo aqui, mais uma vez, com relação à liderança, aos governantes, de não amaldiçoá-los, e nem tampouco aos ricos, né? Usando a expressão aqui ainda daqueles que têm poder nas suas mãos, tá? E não adianta nada agir dessa forma, antes é entregá-los nas mãos do Senhor, para que Deus haja da maneira como ele achar mais conveniente, ok? Então, Eclesiastes aqui apresenta justamente uma meditação sobre essa importância da sabedoria, o perigo da tolice, como nós vimos aqui, e os benefícios de viver uma vida pacífica e disciplinada, tá? Então, precisamos controlar a nossa língua, controlar, né, aquilo que falamos, trabalhar de maneira dura e disciplinada, né? E que as qualidades que nós temos, né, as qualidades que nós podemos apresentar diante das pessoas, as qualidades positivas, qualidades realmente que trazem benefício para você e para os outros, né, para o seu próximo, que elas sejam utilizadas para que realmente você tenha uma vida bem-sucedida e plena. É sobre isso que ele fala, então, aqui, nesse capítulo 10, tá bom? Muito obrigado pela sua paciência, obrigado pela sua compreensão, e amanhã estaremos juntos, se Deus permitir, mais uma vez, com o capítulo 11 de Eclesiastes, chegando, então, ao penúltimo capítulo desse livro. Deus abençoe, tenham todos um bom dia debaixo da orientação do Senhor. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela vida de todos que estão conosco, que aquilo que ouvimos nessa manhã possa fazer parte do nosso aprendizado, e não só do aprendizado, mas também da nossa prática de viver, para que assim possamos ser abençoados e abençoadores. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço até vocês e até amanhã, se Deus quiser.